Bem, pessoal, é o seguinte, a CPMI dos atos golpistas vai quebrar aí, no caso, o quebra-sigilo de telefone de Bolsonaro e Anderson Torres, tá? O Bolsonaro e o Anderson Torres estão numa situação complicada, porque se tiver qualquer problema a gente vai saber mais sobre isso. Se a situação deles, né, tiver aí algum tipo de envolvimento, a casa pode cair para o Bolsonaro, não só para o Bolsonaro e para o Anderson Torres. Posso dizer para vocês que o Bolsonaro tem muito mais a perder de que o próprio Anderson Torres. Essa que é a realidade. A casa, de certo modo, está caindo, né? O Bolsonaro em pânico, em perigo mesmo, né? E a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também de outra situação aqui. O Tribunal Regional Eleitoral une ações de PT e PL contra Moro e autoriza ouvir testemunhas. Mais de 10 testemunhas aí serão chamadas e, de certo modo, né, a situação para o Moro acaba um tanto que complicada. Teve sorte aqui, né, que a gente vai saber mais sobre a questão de uma medida, né, ou pelo menos assim de busca e apreensão que o juiz vai, eu vou mencionar aqui, se ele vai autorizar ou não haver uma busca e apreensão na casa do Moro, tá? Tem essa situação aqui também, a ação que pode tornar Bolsonaro inelegível, caiu na vala comum, diz Alexandre de Moraes. Então, tá aqui essa situação que a gente vai comentar hoje, né? Hoje aí talvez vocês não estejam vendo aí a câmera com uma alta qualidade, mas enfim, faz parte ao que temos aí até solucionar esse problema aí com a Canon. Obrigado, hein, Canon. Mas enfim, gente, é o seguinte, como é que eu posso mencionar para vocês? Eu agradeço aqui, quero agradecer a presença de todos. No vídeo de hoje em específico, nós vamos falar sobre não sei nem se tá pegando legal aí a imagem da Canon, mas tudo bem. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa situação aqui, ó, do Bolsonaro, que acaba se complicando, né? É a CPMI dos atos golpistas, quebra sigilo aí dos telefones de Bolsonaro e Anderson Torres. O que será que tem nesse telefone? Será que a casa realmente vai cair para o Bolsonaro e o bolsonarismo de modo geral? Nós iremos ver, eu vou comentar aí, eu vou falar um pouco mais para vocês e dizer, né, qual é a minha visão aí sobre essa situação e quero também a sua nos comentários, tá? Além de CPMI, como eu já mencionei, segundo a matéria do Brasil 247, quebra sigilo dos telefones de Bolsonaro e Anderson Torres. E qual o problema disso? A gente vai saber, tá? Além disso, Cid e outros dois assessores do Bolsonaro terão aí seus aparelhos investigados, ou seja, quando se fala em telefone, uma parte do pessoal tem medo. Por que tem medo? Tem medo por conta disso, né? Ali, de certo modo, vai estar mostrando os fatos e a coisa pode ficar complicada, né? Então aqui o Bolsonaro e o Cid estão aí numa situação extremamente delicada, constrangedora e, né, se não tivessem feito alguma coisa ruim, não deveria ter ficado com medo. Pelo contrário, poderia logo de início já falar o seguinte, tá? Diretamente para a justiça. Olha, o que aconteceu é o seguinte, o meu telefone está disponível, se precisar a qualquer instante, meu telefone está disponível. Só que provavelmente fez algumas coisas ruins, né? Aí não tem condições para poder falar. Mas vamos lá. Parlamentares aí que integram a CPI ou a CPMI, Comissão Parlamentar Investigativa Mista, né? Dos atos lá do 8 de janeiro, aprovaram a quebra de sigilo do celular do Jair Messias Bolsonaro, seu ex-ministro Anderson Torres e também o ajudante de ordem Cid. Então, todos esses três caras aqui, que são peças fundamentais, né, nessa situação, estão aí praticamente com os seus dados expostos. E o problema de tudo isso é que hoje, né, em especial, uma parte da galera aí tem muitas conversas no WhatsApp e aí, de certo modo, o juiz vai ter acesso ali às mensagens. E caso, né, a CPMI no caso, vai ter acesso. Caso tenha alguma coisa comprometedora, aí é praticamente o fim, né? A coisa vai ficar complicada para o Bolsonaro. É mais 15 mil passos para a prisão, né, de aproximação. Ou seja, Bolsonaro que estava tão distante, né? Agora, dependendo do que tiver lá nesse celular, você pode ter certeza que a casa vai cair. Você pode, né, como a CPMI ou a CPI, ela tem um poder de polícia, pode ficar complicado. E o Bolsonaro, provavelmente, nesse exato momento, né, deve estar extremamente preocupado, porque é uma situação extremamente delicada. Já parou pra pensar? Você que tá aí nesse exato momento, de repente a justiça fala assim, né, a partir de agora, todos os dados, não é especificamente a polícia que vai pegar, não, né? Até porque, quando você é abordado, a polícia não tem, ela não pode simplesmente ver, proibido por lei,
ela não pode ver o que está no celular, tá? Essa que é a realidade, mas a justiça, de modo geral, pode saber. Já parou para pensar, né? Para não desviar aqui do foco, já parou para pensar? Um juiz pede e fala assim: eu gostaria de analisar as mensagens que estão no seu celular, e aí ele autoriza, porque a justiça pode fazer isso, e ver todas as conversas que tem. Já parou para pensar? É complicado. Você teria coragem de dar o seu celular para aquela pessoa mais próxima de você, para ela analisar tudo? Fica difícil, né? Levou um susto agora nesse exato momento, né? Deve até ter batido aquele arrepio. Pois é. É isso que o Bolsonaro 10 vezes mais, 10 não, 100 vezes mais que o Bolsonaro deve estar sentindo agora, tá? Então é mais ou menos essa situação. A casa vai cair, o Anderson Torres, o Mauro Cid, toda essa galera já tá mesmo complicada, enfim. Tá? E aí tá dizendo aqui: a comissão decidiu que convocará personagens centrais para investigar sobre a questão lá dos ataques, né? Isso aqui talvez o Bolsonaro, ele não tá nem tanto preocupado com isso, mas eu acredito que o celular, o smartphone, cara, eu vou dizer pra você, tá? Inclusive parece que até o Heleno, né? As convocações de o Braga Neto, o Heleno, vai ficar numa situação, gente, ó, é realmente constrangedora. Bolsonaro e Moro, né, estão assim numa situação extremamente difícil. É bem delicada a situação. Eu acredito que eles não estavam esperando que a coisa fosse ficar nesse nível, ficar nesse ponto, e a casa vai cair para todos eles, tá? Heleno, Braga Neto estão aí praticamente numa situação complicada. Voltando aqui falando, e o Bolsonaro, Anderson Torres, são 6 caras aí que tá numa situação difícil. Tribunal Regional Eleitoral une aí ações de PT e PL contra Moro e autoriza ouvir testemunha. Mais de 10 testemunhas serão chamadas. O magistrado nega pedidos de busca, apreensão e quebra de sigilo telemático, bancário e fiscal. Então tá aqui, né? O juiz uniu as duas ações. Isso tem um nome lá no processo civil, tá? Chama-se conexão. É quando, né, o mesmo pedido, o que você quer? Cassação. O PT quer a cassação do Moro, o PL também. Quem é no caso aí o réu? É o Moro, o acusado, é o Moro. Na ação do PT é o Moro, e na ação do PL, o Moro também. Então, para que não haja uma demora em todos os processos, né, e para que haja aí, de certo modo, uma celeridade, um princípio constitucional, eis aí a situação do Sérgio Moro e Companhia Limitada, né, que está... Peço desculpas a você. O Sérgio Moro, nesse caso, a justiça vai unir as duas ações e transformar praticamente em uma. Assim, não há uma necessidade de ter 2 juízes no caso, enfim, né? Toda aquela situação multiplicado por 2. Então, tá aí. Por isso que a justiça, de certo modo, né, fez aí essa conexão. Isso acontece mesmo, não estranho, tá? Falando outra situação aqui, que Alexandre de Moraes pode tornar Bolsonaro inelegível, caiu numa vala comum, né? Alexandre de Moraes, ação que pode tornar Bolsonaro inelegível, caiu em, né, vala comum, diz o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, né, o ministro Alexandre de Moraes aqui nega que, olha, o ministro nega haver escolha de momento propício para julgar o ex-presidente aí, no caso, o Bolsonaro. O que acontece aqui? Tá? Algumas pessoas acreditam que, sobre essa situação do Bolsonaro, né, ele ainda não foi julgado porque, né, teme-se, como é que eu posso mencionar para você, uma revolta popular. Algumas pessoas acreditam nisso. E o que o ministro Alexandre de Moraes falou? Que diz que não tem isso daí, né? Se ele tiver cometido alguma gafe, de certo modo, ele vai ser punido, independente, né? Sendo ele o Bolsonaro, sendo ele qualquer um, né? Pelo que ele diz aqui, crime é crime e réu é réu, independente de ter dinheiro, posição, né, política, um status, nada disso. Pelo que o ministro Alexandre de Moraes está dizendo aqui, que a casa vai cair. O processo foi pautado para o dia 22 de junho e não tem esse negócio de esperar. Vamos esperar, eu mesmo já mencionei aqui algumas vezes, né? Vamos esperar o Bolsonaro perder a credibilidade, né, e tal. Não, nada disso. Segundo aqui o ministro Alexandre de Moraes, né, ele falou aqui que não tem nada disso não, e a realidade é que a casa do Bolsonaro vai cair pela irresponsabilidade, pela falta de compromisso que, de certo modo, ele teve com o Brasil, né, pela negligência, pela imprudência, por atacar, de certo modo, supostamente a democracia. E, independente disso, ele ser presidente ou não, foi presidente, nada disso. Não importa se ele tem dinheiro, não importa se ele, né, é branco, negro, não, nada disso. O que importa aqui é que ele cometeu uma gafe e ele vai ser julgado por isso, né? E o ministro Alexandre de Moraes fala que não existe esse tempo, tá?
Então tá aqui o ministro Alexandre de Moraes falando sobre essa situação. E como é que eu posso mencionar para você? As pautas de hoje, das notícias de hoje aí, era isso. Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa um like. Se possível, comenta aí, a sua opinião, ela é muito importante. Eu estou, aguardando aí os seus comentários para poder responder. Beleza? Obrigado. Cara, antes de terminar, você não sabe quanto ajuda você comentar aí embaixo. Ajuda muito. E assim a gente traz outras matérias importantes como essa para te explicar sobre as novidades aí do mundo da política, beleza? Valeu, muitíssimo obrigado. Aqui quem falou é o Cláudio Pereira. E a gente se fala na próxima. Valeu, um abraço, tchau.